Olá pessoal do Cabeceira, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca. Fazia um tempinho que o canal aparecia por aqui, né? Por um bom motivo, porque eu engravidei. Sumi um pouco do canal, mas estou de volta com novas resenhas. E a primeira resenha da Olivia. Sim, gente, se você não acompanha a minha vida, é uma menininha. Agora nós temos Lívia e Olivia aqui no Cabeceira. E, gente, eu não poderia falar de outro tema, né, senão feminismo. Pra quem não gosta, pra quem já tá de saco cheio, sinto muito, mas eu vou continuar falando muito sobre esse assunto aqui no canal. E o livro escolhido da vez é Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, da Vida Editorial. Tem uma série de livros, é Manual Politicamente Incorreto da esquerda, Manual Politicamente Incorreto sobre determinado assunto. E é um tipo de livro muito gostoso de ser lido. A Carrie Lucas, que é autora desse livro, ela escreve de uma forma assim muito didática, muito cômica até, e ela escreve trazendo exemplos do nosso dia a dia para que a gente consiga se contextualizar melhor. Aqui nós temos as fotinhas de algumas feministas muito conhecidas, como por exemplo a Frida Kahlo, a Simone de Beauvoir, a Judith Butler, e elas estão aqui de uma forma muito caricatas. Aqui nós temos a Beth Friedan, Nossa, deu um branco. Eu não faço ideia. Nossa, mas é uma pela imagem eu vou saber. É que inaugurou a Planned Parenthood, que eu sempre falo. Margaret Sanger. Nossa! Então assim, elas estão de formas aqui muito caricatas, assim, então isso mostra um pouquinho, tipo, como o livro é super descolado, vamos assim dizer, né? Esse livro aqui, ele foi escrito num contexto norte-americano, então vocês vão ver que os exemplos, os dados, são dos Estados Unidos, mas vale muito a leitura porque nós vivemos, assim, também num contexto meio que americanizado, a gente consome séries, livros, músicas americanas, então não é nada, assim, de outro mundo. Esse livro aqui também, ele foi escrito como uma forma de lidar com as inúmeras desinformações que o movimento feminista nos traz. Então ela fala que logo no comecinho, o movimento feminista moderno nada tem a ver com a igualdade feminina. Tem sim tudo a ver com um certo conjunto de propostas que visa ao benefício de um grupo de interesse particular. Mulheres que hão de seguir a ideia que as feministas profissionais fazem do que uma mulher deveria querer. E mais pra frente, ela continua falando, né? E a desinformação leva às más decisões, especialmente prejudiciais quando feitas por garotas ainda jovenzinhas, apenas começando a andar com as próprias pernas. E aí, por fim, né, ela termina a introdução falando assim: esse livro foi escrito para lidar com as inúmeras desinformações que estão sendo despejadas sobre as mulheres. Então, digamos assim, que é um livro que combate o movimento feminista. E ela fala que muitas das mulheres jovenzinhas, como eu li aqui pra vocês, acabam aceitando muitas desinformações simplesmente porque são despejadas para elas. Até porque o próprio feminismo, ele tomou muita academia, então muitos dos estudos que vocês vão ouvir falar a respeito de mulher, violência e qualquer outro assunto relacionado, muito provavelmente foi influenciado por uma feminista. Então eu tenho convicção que você já deve ter ouvido algum tipo de dado assim: tantas a cada tantas mulheres são estupradas no Brasil a cada tantos minutos, tantas mulheres sofrem disso, tantos %, e a gente, por simplesmente pegar essa informação e aceitar, a gente não questiona se de fato esses dados são verdadeiros. E uma crítica que a Carrie Lucas faz aqui nesse livro é que as informações são despejadas sobre as jovenzinhas e elas simplesmente adotam esse tipo de informação sem nenhum tipo de crítica ou validação. Ela também fala, né, que o feminismo, como aquele capaz de beneficiar a mulher, como aquele capaz de ser o salvador da mulher, ele falhou. E é por isso que, por incrível que pareça, a Carrie Lucas, né, aqui aparentemente, parece ser uma antifeminista ou coisa do tipo. Mas ela se considera feminista. Já vou explicar pra vocês esse plot twist. Ela se considera uma feminista de igualdade, que nada mais é do que um movimento feminista dentro do próprio movimento feminista para salvar o feminismo do feminismo. Então, digamos assim, que ela quer resgatar o feminismo
da sua essência, daquilo que o feminismo era nos seus primórdios e ao longo do tempo foi se corrompendo. Então, ela se chama, né, ela se conclama como feminista de igualdade, feminista 2.0, né? E a gente vê que junto com ela existe uma leva de feministas que também se conclama como feminista de igualdade, feminista 2.0, como, por exemplo, a Christina Hoff Sommers, que é autora do livro Quem Roubou o Feminismo, né, traduzindo para o português. Gente, é um livro que não existe em português. Eu consegui ele em inglês, porque também para comprar é caríssimo. Eu consegui ele em inglês, li algumas coisas para tentar entender, mas assim, gente, ler um livro em inglês para mim ainda é muito difícil. E não tô falando de um livro de literatura, tal, mas é um livro assim difícil, um livro que fala sobre política, sociologia, então assim, pra mim ainda é um pouco complicado, mas eu consegui absorver um pouquinho do livro. Outra pessoa também que faz parte desse feminismo de igualdade é a conhecida Camille Paglia. Inclusive, gente, tem um livro dela, eu tava até compartilhando com a Bi hoje, que eu queria muito esse livro, que se chama Personas Sexuais, que também não achava pra comprar de jeito nenhum. E recentemente a Vide Editorial lançou uma nova edição, mas tava assim, gente, muito caro. Pra lá de R$100. E eu deixei ali no carrinho eternamente. Quem sabe um dia, talvez, quem sabe. E hoje eu consegui esse livro de presente. Então, em breve, vou trazer resenhas aqui no canal. Porque são feministas que falam contra o feminismo, mas elas também não abandonaram o movimento. Então, é um tipo de perspectiva completamente diferente, porque elas já têm uma cosmovisão feminista. É diferente de uma cristã que combate o feminismo com uma cosmovisão cristã. Inclusive, eu quero ler um pouquinho sobre a autora, né? A Carrie Lucas, ela é presidente da... Desculpa, gente, mas eu vou trazer para o português. Do Fórum de Mulheres Independentes, que é uma organização americana conservadora sem fins lucrativos focadas em questões políticas e econômicas que preocupam as mulheres. E ela faz parte desse fórum desde 1992. Então a gente vai ver que as feministas ali da década de 90 começaram a olhar para trás a partir ali da década de 60, que é onde aconteceu a revolução sexual, e esse boom se deu a partir ali da Kate Millett com seu livro Política Sexual. E elas começaram a olhar para trás para a história do feminismo e começaram a perceber que o feminismo estava muito diferente daquilo que elas idealizavam do feminismo. Então a gente vai ver, né, que o feminismo tem diversas vertentes e elas mesmas não concordam entre si. Tanto é que para as feministas, a Camille Paglia, a Christina Hoff Sommers, a Carrie Lucas é vista como antifeminista, mas elas mesmas se consideram feministas. Tanto é que eu tava vendo que esse livro, Personas Sexuais, que eu tô doida pra ler, gente, tá escrito assim, né, no prefácio dele, nos comentários, né? Se as feministas não querem que você leia esse livro, então é porque você deve ler esse livro. Sendo que foi escrito por uma mulher que se considera feminista. Então, assim, gente, é um rolo dentro do próprio movimento e a gente sabe que reino dividido não subsiste. Então a gente vai ver que existe essa diferença entre o movimento feminista, né? Existe as feministas de igualdade, que é aquele feminismo humanista, clássico, e existe as feministas de gênero, que são a maioria das feministas hoje, né? E nesse livro também, né, Quem Roubou o Feminismo, a Christina Hoff Sommers comenta que essa guerra que existe entre os sexos, né, foi promovida pelas próprias feministas, né? E ela refuta, gente, inúmeros livros e informações feministas que são despejadas sobre a gente. A Carrie Lucas também faz isso, mas se vocês tiverem a oportunidade de conseguir o livro da Christina Hoff Sommers, Quem Roubou o Feminismo, você vai ver que ela refuta muito essa feminista aqui, a Naomi Wolf. A Naomi Wolf fala muito sobre anorexia, ditadura da magreza, como as mulheres são oprimidas pela beleza. E a Christina Hoff Sommers, no seu livro Quem Roubou o Feminismo, também pega todos esses dados que a Naomi Wolf traz nesse livro e ela fala, tipo assim, onde estão as fontes desses dados? Cadê as pesquisas? E aí você vê que existe muita incoerência e desinformação dentro do movimento feminista, que é tido como verdade e você muitas vezes acredita porque você foi manipulado. Essa foi apenas uma introdução, né, para que vocês entendam o contexto em que o livro foi escrito, entendam um pouco sobre a autora, né, e para que vocês consigam ter uma visão diferente, né, quando você está lendo o livro e não pensar de fato que esse livro foi escrito por uma antifeminista.
Tem diversos assuntos aqui que eu gostaria de comentar com vocês, sobre diversos temas, mas assim, cada tema, cada subtópico, subtítulo, eu poderia abrir diversos leques e puxar um papo aqui eterno com vocês, abrir um podcast. Então eu me restringi a alguns assuntos que eu acho muito relevante e para deixar aquele gostinho assim de quero continuar lendo, quero adquirir esse livro. Logo no comecinho do livro ela faz uma crítica que as feministas falam que essa diferença entre sexo é uma coisa imposta pela sociedade, que na verdade nós deveríamos ter um gênero neutro e que a diferença do sexo imposta pela sociedade é uma coisa opressora. Eu não quero entrar muito nesse assunto porque eu já toquei muito nesse assunto. É tão bom ver que o canal está crescendo porque a gente vê que tipo, eu já falei sobre isso no vídeo tal, né? Para saber mais, clique aqui. Então, gente, eu já falei muito sobre diferença de sexo e a importância da diferença dos sexos na nossa resenha, porque o gênero importa, né? Que eu também já combati o nome desse livro, né? Que deveria ser Porque o Sexo Importa, porque ele combate a ideia de gênero e traz no título Porque o Gênero Importa, né? Não faz muito sentido. Mas só para vocês terem uma ideia, ela continua combatendo, né? E reforçando a ideia aqui também desse autor, falando que essa ideia de que gênero é uma construção social e que muitas das pessoas começam a pensar dessa forma e como a nossa sociedade é influenciada por pensamentos feministas, né? Por exemplo, eu tava vendo uma mãe que recentemente teve um bebê nos Estados Unidos e ela falou que na hora de preencher os dados ali, né, para poder fazer como se fosse uma certidão de nascimento, já tinha a opção de gênero indefinido para criança, né? Então a gente vê que parece que é uma coisa distante, inócua, que não vai nos afetar, mas a gente começa a ver que essas pequenas raposinhas já começam a influenciar o nosso dia a dia. Ela fala, né, que as feministas acreditam que o sexo é uma coisa construída, né, como pregava a Judith Butler, que é essa daqui do cantinho aqui do livro. Se o sexo é uma coisa construída, ele é artificial. Se ele é artificial, ele pode ser modificado, ele pode ser moldado, ele pode ser aprimorado, né? Agora, se o sexo é uma coisa inerente a nós, seres humanos, se nós já nascemos com aquele determinado sexo, nós não podemos modificar. O que eu sempre vou recomendar para vocês, vou deixar aqui no card também, eu sempre indico, que é o Paradoxo da Igualdade, que fala sobre a diferença entre homens e mulheres em relação a preferências, gostos, comportamentos e por que isso é importante para nossa sociedade. Ela também fala sobre relacionamentos, sobre cavalheirismo, que é um ponto também que eu achei super importante, como nós mulheres muitas vezes rejeitamos as principais qualidades dos homens, entre elas o cavalheirismo. E eu agora vou dar um testemunho para vocês. Eu sempre cresci de uma forma muito independente, eu faço, resolvo, aconteço, e eu tive um pouco de dificuldade no começo do meu relacionamento para aceitarem ser cuidada, ser tratada, ser amada, porque eu queria me provar como autossuficiente. E ela faz uma crítica, né? Como muitas vezes nós mulheres tratamos até mesmo as ações de gentileza dos homens como algo machista. E a gente tira dos homens as principais qualidades que eles têm. Aqui na página 26 ela fala assim: para as feministas, há nos papéis tradicionais assumidos por homens e mulheres durante o cortejo como algo sexista e aviltante às mulheres. Aí mais pra frente ela fala: gestos que antes se esperavam de cavalheiros, como abrir portas ou ceder lugares às mulheres, já não eram mais vistos como corteses, e sim como evidência de que os homens assumiam em ser as mulheres de alguma forma fracas e menos capazes. De acordo com a lógica feminista radical, um homem que se oferece para carregar as malas pesadas de uma moça quer dizer que tal moça precisa de ajuda de um homem para se virar. E eu sempre falo muito isso, né, para as meninas da célula, das igrejas e lugares que eu vou. Deixem os homens serem homens, deixem ele cuidar de você, permita ser tratado. Não é que você não pode fazer, que você não consegue, mas você não precisa fazer, você não precisa se esforçar, né? Você não precisa se descabelar. E a gente vê hoje em casamentos cristãos, em lares cristãos, em meninas cristãs, elas não permitindo ser cuidadas, ser tratadas, ser amadas, e com isso a gente tira o papel do homem de protetor, de provedor e de sacerdote nas nossas vidas. Ela também faz uma crítica ao sexo casual, como o feminismo defende o sexo casual, como a gente vê isso cada vez mais forte na cultura norte-americana, e ela dá até o exemplo da série, né, Sex and the City, muito antiga, e como isso foi banalizado. E eu lendo sobre isso, né, eu lembrei de um episódio que eu assisti de Casamentos às Cegas, tenho orgulho de falar que eu assisti nem um pouco,
mas é um retrato da sociedade e eu gosto de assistir algumas coisas para poder fazer pequenas análises, né? Casamento às cegas, se você não sabe como funciona, basicamente é assim. As pessoas se conhecem através de cabines separadas, elas conversam sem se ver e caso dê um match ali, né, elas vão pra lua de mel antes de se casarem, né? Vão pra lua de mel, desfrutam do sexo e dos benefícios ali que um casamento poderia oferecer e depois de um mês juntos, convivendo juntos, eles decidem se de fato eles vão casar. E a gente vê que isso é cada vez mais normal na nossa sociedade. Você não precisa ter intimidade com a pessoa necessariamente para fazer sexo com aquela pessoa, porque o sexo foi desvinculado do matrimônio. Então a gente vê como consequência uma pressão social sobre os jovens para que eles façam sexo cada vez mais cedo. E a Carrie Lucas traz aqui no livro dados de meninas que se arrependeram de ter feito sexo tão cedo por conta de uma pressão dos amigos, enfim. E ela também traz alguns dados a respeito, por exemplo, de DSTs, né? Sempre foi pregado, né, principalmente na nossa geração, de que faça sexo desde que seja seguro, desde que seja com camisinha, tá tudo certo. E ela fala que isso é uma mentira muito grande, né? Ela traz dados aqui que mostram que na sociedade americana, por exemplo, o número de DSTs subiu porque não necessariamente a camisinha protege contra todas as DSTs e o número de gravidez indesejada diminuiu de fato, mas o número de DSTs subiu. E ela traz uma porcentagem assim altíssima de jovens americanos que são sexualmente ativos e que contraíram DSTs por conta de uma vida sexual desenfreada. E uma crítica aqui também, né, é que os homens, eles, agora que tem o sexo tão facilitado, eles se eximem da responsabilidade que é o matrimônio. Porque antigamente, para um homem fazer sexo com uma mulher, ele teria que se casar com essa mulher e assumir todas as responsabilidades de formar uma família. Agora, por que os homens não querem se casar? Porque eles já têm o benefício do matrimônio, que é o sexo. Então, por que ele iria pagar conta? Por que ele iria ter que se matar de trabalhar? Por que ele iria assumir uma casa se ele já tem tudo aquilo que ele precisa? Tem um livrinho aqui que eu quero indicar pra vocês, se é que eu já não indiquei em algum outro vídeo, que é esse daqui, bem curtinho, A Cosmovisão Sexual Cristã. Ele tem, se eu não me engano, 110 páginas, é aquele livrinho assim pra quem tem preguiça de ler. E o autor fala um pouquinho sobre princípios bíblicos a respeito de sexualidade. E ele faz um comentário aqui na página 17 que eu quero ler para vocês. O que os cristãos ainda estão menos propensos a entender é que a revolução sexual se encontra no cerne dessa cosmovisão e que, na verdade, o sexo é, em sentido distinto, uma cosmovisão. Nosso pensamento amplo sobre a vida não molda apenas a visão sobre a sexualidade humana. A visão da sexualidade humana molda o restante do nosso pensamento. Os conceitos e as práticas sexuais da sociedade ocidental ao longo das últimas poucas décadas não mudaram de maneira tão dramática apenas porque a cosmovisão proeminente da sociedade mudou. A sociedade mudou porque a sua cosmovisão sexual foi alterada. Então, os nossos jovens têm uma mentalidade hoje a respeito de sexo porque eles perderam a cosmovisão cristã. Eu já falei sobre isso, eu não falo sobre isso, não vou entrar nesse assunto, mas também tem um vídeo aqui no canal. Nem sei se cabe o tanto de cards que eu tô falando, mas qualquer coisa... Tem o card da playlist de sociologia, eu acho que tem todos lá. É verdade, gente, procura lá um cardzinho sobre assuntos correlatos que vocês vão ver inúmeros vídeos que trazem assuntos correlatos sobre sexualidade, sobre cosmovisão, sobre inserção da mulher no mercado de trabalho, porque eu não vou poder entrar de novo nesses assuntos aqui, porque senão o vídeo ficaria imenso. O autor aqui também diz na página 7.4, né, a cosmovisão sexual anticristã elimina a intimidade do sexo e substitui o sexo, né, por poder. O poder físico do macho para coagir o sexo e o poder emocional da mulher de trocar o sexo por outra coisa que ela deseja. Os homens usam as mulheres como objetos e as mulheres usam o sexo como objeto. E é exatamente isso que a gente está falando aqui nesse livro, né? Sobre como essa questão do sexo casual tem invadido os nossos jovens. Porque agora existe predominantemente na nossa sociedade uma cosmovisão sexual anticristã, que é a cosmovisão sexual que o feminismo defende. Tem diversos outros assuntos que eu gostaria de falar. Ela fala sobre como o feminismo incentiva a homossexualidade entre mulheres. Ela fala contra o divórcio, como
o feminismo enxerga o divórcio como um sucesso para as mulheres, mas na verdade ela traz dados que a sociedade americana divorciada não é mais feliz do que aqueles que se mantiveram no casamento. E um último ponto aqui que eu quero falar com vocês, que eu não poderia deixar de tocar aqui, porque agora estou no meu lugar de fala, porque eu estou grávida. Ela fala como o feminismo influenciou a nossa visão a respeito de maternidade. Ela fala que muitas mulheres têm uma visão a respeito de maternidade completamente distorcida. E agora eu vou dar o meu testemunho aqui, mais um, né, gente? Estou contando todos os meus podres e sendo super vulnerável aqui com vocês. Um tempo atrás, não muito tempo atrás, não é que eu era uma pessoa anti-maternidade, mas como toda mulher do século XXI, eu fui influenciada por pensamentos feministas. Então eu tinha a seguinte noção a respeito de filhos. Eu vou ter filhos, eu vou construir minha família, mas antes eu preciso de... E a listinha. Antes eu preciso de um carro melhor, antes eu preciso de uma casa maior, antes eu preciso me consolidar profissionalmente, antes eu preciso viajar o mundo, antes eu preciso de tantas coisas. E aí quando a gente vai ver, o tempo foi se passando e a gente não está mais tão fértil como antigamente. Ela fala aqui na página 131. Nós não sabemos com muita clareza se as mulheres estão a par sobre os fatos da fertilidade. Muitas mulheres foram levadas a acreditar que podem postergar a gravidez sem quaisquer consequências, e mais tarde na vida elas se arrependem dessa decisão. Ela fala aqui também na página 134, dando continuidade a esse pensamento. Dados importantes, né? Quais são, portanto, os fatos sobre a fertilidade? Aí ela traz aqui, de acordo com a American Society of Reproductive Health, né? 1 a cada 3 casais nos quais a mulher tenha mais de 35 anos, ela há de ter problema com fertilidade. Com 40 anos, 2 a cada 3 mulheres não conseguirão atingir a gravidez de forma espontânea. De acordo com a Resolve, uma mulher à beira dos 30 anos está 30% menos fértil do que ela estava no início dos 20. E eu fazendo 30 anos esse ano. Também que deu tempo. Então, gente, eu confesso que assim, eu comecei a ser tratada no meu egoísmo quando eu comecei a pensar a respeito de maternidade, porque eu via que muitas das questões que eu tinha internas eram questões egoístas. E eu lembro certinho, gente, foi em janeiro deste ano. Assim, tipo, na primeira semana de janeiro desse ano, eu estava caminhando ali pelo bairro, conversando com Deus, eu mesma ali, nos meus pensamentos. E eu tava muito em conflito, porque eu tava com aquela questão do meu relógio biológico já batendo ali, né, na casa dos 30, e ao mesmo tempo aquele pensamento, nossa, mas eu ainda tenho que fazer tantas coisas, né? Como é que eu vou botar um filho no mundo, com esse mundo perigoso, sabe? Pensamentos que o feminismo implantou na nossa mente. E eu lembro que eu fiz uma oração de entrega. Falei assim, Deus, se for da tua vontade que eu tenha filho agora, está nas tuas mãos. Gente, deu coisa, sei lá, de 15 dias eu engravidei. E a maternidade transforma a gente. Eu sei que ainda a Olivia não chegou, mas quebra o nosso egoísmo, quebra tantas coisas internas nossas que a gente só consegue amadurecer a partir da maternidade. E eu falo que é uma das formas mais bonitas da gente enxergar o amor de Deus por nós. E muitas mulheres, infelizmente, nunca vão experimentar disso porque ficaram postergando, achando que fertilidade é para sempre, ou então pensando que quando eu estiver estável em determinadas áreas, eu vou ter um filho. Aí a mulher já está com 40, 45 anos e não é mais tão fácil ser mãe assim, né? Então, a gente vê que isso se infiltrou até mesmo dentro da igreja cristã, né? Eu vejo inúmeras amigas que casaram, né? E quando a gente comenta sobre filhos, elas meio que tipo assim, ai, tá amarrado, Deus me livre, né? E é um pensamento anticristão dentro da mente dos cristãos. E é um pensamento que o feminismo implantou sobre a gente. Gente, eu vou ter que parar por aqui, mas aqui ela fala sobre aborto, ela fala sobre maternidade, ela fala sobre a mulher no mercado de trabalho, diferença salarial, questão de saúde pública, diversos assuntos assim que são tão relevantes. E é por isso que eu vou parar por aqui, para não entregar tudo para vocês, para deixar aquele gostinho de preciso ler Manual Politicamente Incorreto do Feminismo. E para você que está começando a estudar a respeito do assunto, que quer saber por onde começa, tá aqui um livro fácil, divertido, irônico, super gostoso de ler, não é aquele livro maçante, teórico, super chato. Fica aqui a indicação, Manual Politicamente Incorreto com certeza é digno da minha cabeceira. Espero que vocês gostem dos meus vídeos assim, porque ultimamente eu tô falando sobre isso.
Quem sabe mais pra frente começa a falar sobre maternidade, né? Porque aí a gente vai mudando um pouquinho as nossas leituras. É isso, pessoal. Um abraço, comenta aqui embaixo qual é o próximo livro sobre feminismo que vocês querem que eu fale. Um beijo e até a próxima. Tchau!